Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo através da Adriana Chiari Magazine mais uma vez. Prazer imenso estar aqui com vocês para falar de um tema que eu simplesmente adoro, que são as emoções herdadas femininas. Pois é, tem bastante coisa para falar com vocês sobre isso hoje. E quero começar mostrando um encartezinho aqui, bem antigo, de workshops e palestras que eu dava há mais de 10 anos atrás, que falavam justamente sobre as constelações aplicadas às mulheres, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito organizacional. E aí, por que eu estou mostrando isso? Para contar para vocês como é que eu cheguei nesse trabalho, que é um trabalho que eu até tenho vontade de retomar, reacender, continuo trabalhando com muitas mulheres individualmente. Na verdade, a maior parte do meu público hoje em dia é esse. Para quem não me conhece, sou psicóloga por formação, me chamo Daniela Tedesco e trabalho com terapias energéticas vibracionais há mais de 10 anos, me especializando em constelações sistêmicas, além de diversas outras formações em reiki, apometria, sexualidade feminina, psicologia organizacional, e diversas outras que me ajudam a ter embasamento científico para poder tratar, além, é claro, de bagagem pessoal e experiência no Brasil e no Reino Unido, com muitas mulheres que hoje me ajudam a tratar e auxiliar várias delas com relação a temáticas nem sempre tão comentadas ou faladas ao redor do mundo, porque nem sempre nós temos a noção, e isso é muito recente dentro da ciência, de que as nossas emoções são herdadas e que muitas coisas que muitas vezes as mulheres ficam se debatendo, se degladiando, tentando entender sobre o seu comportamento, sobre o seu novo papel no mundo, talvez não tenham tantas respostas assim dentro da atualidade, mas muitas reflexões e muitas possibilidades de cura, de harmonização, de desfazer tabus se encontram na nossa linha ancestral. Isso é um pouco mais complexo do que parece, porque se a gente pensar, Dani, mas é claro que alguns comportamentos, emoções, tem a ver com a família, o lugar de onde a gente vem, como a gente aprendeu, obviamente. Mas a coisa vai muito além disso. E tanto que tem sido uma quebra de paradigma imenso para a própria psicologia começar a compreender muitas das artimanhas e armadilhas do nosso próprio inconsciente de uma forma coletiva e não apenas individual. Isso torna muito mais complexo a possibilidade e a capacidade de nós entendermos a origem das questões emaranhadas na nossa vida, mas ao mesmo tempo traz uma lucidez imensa e uma capacidade de fazer um mapa muito maior sobre quem somos, de onde viemos e o que e como fazemos o que fazemos e para quê. E trouxe esse encartezinho aqui justamente para falar para vocês de como eu desenvolvi esse trabalho e te ajudar um pouquinho. Você que está assistindo esse vídeo agora, pode ser, independente de ser mulher ou não, talvez seja homem e tem algumas mulheres que você pode auxiliar e que têm questões complicadas na própria vida relacionadas a afetividade, relacionamento, carreira, finanças, profissões, e que tem a ver, de uma certa forma, com a maior parte das mulheres do mundo. Sabe por quê? Porque a história das mulheres ela é muito parecida de muito tempo para cá. E ela mudou da água para o vinho lá na época da Revolução Industrial, junto com o pós-guerra, onde as mulheres acabaram ocupando novos cargos na sociedade pela falta de homens que morreram nas guerras. Então, para a gente começar a falar sobre isso, quero que você pense em você mesmo, que está aí, sendo homem ou mulher, sobre os seus contextos, até onde lembra ou sabe, mais ou menos, dos seus pais, avós, bisavós, tataravós, quem tem informações sobre isso, para que retome qual era o contexto em que eles viviam, a questão econômica, financeira, sua classe social, a maneira como se comportavam e principalmente qual era o papel determinante das mulheres nessas famílias. Como elas se comportavam, se cuidavam da casa, se resolveram ter profissão ou não, se foi possível fazer isso, como era a vida financeira delas, que lugar elas ocupavam na família, no trabalho, na sociedade. E começa a refletir um pouquinho sobre isso, enquanto eu vou dando uma olhada aqui, Adriana, e agradecendo muito a Adriana pelo convite para estar aqui hoje mais uma vez. Sandra, boa noite. Eliane, coisa boa te ver por aqui.
Beth também, boa noite para ti, querida, e todo mundo que está aqui assistindo. Espero que vocês tenham pensado aí rapidinho nos seus contextos de mães, avós, bisavós, tataravós e homens também, e nessas formatações energéticas, inconscientes e familiares. Então, para a gente começar a entender um pouquinho sobre essa história das emoções herdadas femininas e como isso está relacionado com dificuldades que as mulheres muitas vezes têm nos dias de hoje, mesmo diante de tantas possibilidades afetivas, sexuais, de mercado de trabalho, financeiras, como assim que com tanta liberdade e com tantas conquistas as mulheres ainda se pegam muitas vezes sofrendo de questões, algumas vezes, quase impossíveis ou ditas impossíveis de serem resolvidas, tamanho sofrimento que elas trazem para aquelas que estão vivendo. Em frases como, por que sempre comigo? Por que para mim as coisas não dão certo? Por que para fulano de tal as coisas fluem, para mim não? É claro que isso é muito evidente entre homens e mulheres, mas a gente está aqui falando especialmente das mulheres e quero compartilhar contigo algumas coisas que eu descobri na minha própria trajetória pessoal, buscando algumas respostas com relação a algumas dificuldades que eu tinha há mais de 10 anos atrás, 13 anos atrás, quando eu descobri as constelações sistêmicas, e como isso foi passando para muitas mulheres, dezenas, centenas, até milhares de atendimentos, onde eu consegui, com a minha voz, a minha experiência e a bagagem profissional de hoje em dia, conseguir trazer algumas respostas e muitas, e muitas, e muitas transformações da água para o vinho, de pessoas que conseguiram se libertar de uma maneira saudável, trazendo para a sua vida muito mais possibilidades, potência, muito mais capacidade de conduzirem a sua vida sem esses bloqueios. Então, nós precisamos, antes de mais nada, compreender que, além de um corpo físico, nós somos pura energia. E mais do que uma informação subjetiva ou vaga, como eu sempre falo para vocês, existe hoje em dia tecnologia para mensurar isso. Quando eu atuava com consultório, hoje em dia não atuo mais, diante da demanda de cursos e palestras, atendimentos online, não tenho mais consultório presencial, mas quando tinha, eu mensurava a energia dos pacientes com esse aparelho. É um aparelho desenvolvido na Rússia por um médico que podia e pode nos trazer a possibilidade de mensurar o campo eletromagnético das pessoas. Basicamente, aquilo que qualquer ser humano pode perceber, que é saber se alguém está bem ou está mal, está drenado, sugado, está com energia vibrante, e como as emoções e os pensamentos estão ou não alinhados, estão ou não harmônicos, estão ou não no eixo da pessoa para que ela se sinta e se comporte em equilíbrio. Ou seja, Lenair, muito obrigada por ter falado que é legal o tema. Eu realmente sou apaixonada por esse tema, gente, porque ele é realmente transformador. Quando nós começamos a ter conhecimento e informação sobre as nossas armadilhas femininas, fica muito, muito, muito mais fácil na vida prosperar, ter uma sexualidade plena, ser mais amorosa, constituir família e outras tantas questões que eu escuto nos atendimentos todos os dias e nas palestras e cursos também. Então, compartilhando um pouquinho com vocês, essa história de começar a nos pensarmos como um grande campo de energia, onde esses campos energéticos, eles incluem nosso sistema emocional e nosso sistema mental, ou seja, nosso sistema de crenças, e vou mais além. Quando nós começamos a compreender que esse campo ele não é só individual, mas ele é coletivo, como isso? Todas as pessoas estão interligadas através dos seus cérebros e dos seus corpos. Como? Através de ondas eletromagnéticas, onde nós vibramos de uma certa maneira que quando estamos em reunião com determinadas pessoas, reunidos, compartilhando informações, mesmo ambiente físico, emoções, pensamentos, nós estamos trocando energia o tempo todo. Para isso também existe tecnologia que mensura. Dentro desse mesmo desenvolvimento de software, que eu falava antes, nesse aparelho que possui software, nós conseguimos mensurar qual é o campo de atração ou repulsão entre as pessoas, como elas estão interagindo, sugando ou alimentando a energia umas das outras. Isso já é plenamente possível, é uma realidade, inclusive utilizada pelo governo e pelo sistema público de saúde na Rússia e em muitos outros países, mas infelizmente aqui no Brasil a gente não tem isso tão divulgado. Mas eu estou aqui compartilhando com vocês. Acreditem em mim, confiem, isso é mais real do que nós imaginamos, não é vago, não é holístico, nada contra, também sou terapeuta holística, mas eu gosto sempre de trazer a cientificidade e a aplicação prática das informações que nós sabemos empiricamente.
Então, o que é importante você saber é que é muito fácil olhar para alguém, olhar para os olhos de alguém e saber se essa pessoa, no mínimo, está drenada, está para baixo ou está radiante, vibrante, energizada, não é mesmo? Nós temos essa habilidade natural, simplesmente não fomos ensinados a confiar nela, mas essa habilidade existe e eu estimulo você mesmo que está assistindo esse vídeo a começar a praticar isso, a ver as pessoas em termos de energia e praticar a tua própria intuição e percepção extrafísica sobre captar o campo das pessoas, como isso vai bem ou não vai, como isso vibra mais forte ou vibra mais fraco, como isso te deixa para cima ou te deixa para baixo, querendo fugir ou com dor de cabeça. Já passou por isso? Tenho certeza que sim. Quando a gente começa a prestar atenção nessa linguagem corporal, vibracional, da interação que nós estabelecemos com as pessoas, fica muito mais fácil dar conta e organizar o nosso próprio campo vibracional. Mas isso é assunto para um outro vídeo. O que eu quero te trazer agora é essa convicção de que os campos vibracionais estão interligados. E aí, te fazer refletir sobre uma outra coisa que é: as nossas emoções e os nossos pensamentos estão totalmente atrelados a esse campo informacional, como se fosse um grande roteador com informações que passam, assim como passa do meu computador para o teu aí agora, né? Onde eu falo alguma coisa e em 1 milionésimo de segundo, mesmo que você esteja aí no Reino Unido agora, tá me assistindo exatamente ao mesmo tempo. A nossa cabeça também funciona assim. Nós somos roteadores de energia uns para os outros e muitas vezes sabemos o que as pessoas estão falando ou pensando da gente mesmo sem estar presente. Sabe aquela história da, talvez alguém esteja falando mal de mim, que a minha orelha tá vermelha, tá quente, alguma coisa nesse sentido? Lá antigamente já se falava isso. Não que isso seja real, mas nós temos outras maneiras de perceber quando nós estamos sendo bombardeados de energias negativas ou estamos sendo lembrados com carinho, com afeto e etc. Basta treinar essa percepção. Logo, esse campo informacional nosso, que carrega informações, pensamentos e emoções, ele é herdado. Sim, ele é herdado. Isso foi descoberto há 3 anos atrás, mais ou menos, por uma universidade americana que fez no centro de medicina alguns testes utilizando ratinhos de laboratório. Não machucaram os ratinhos nem nada, um procedimento extremamente não invasivo, mas conseguiram condicionar determinados comportamentos e emoções. E aí perceberam que foi possível avaliar nos seres humanos também essa passagem de emoções e comportamentos que passam através de um filamento de RNA de uma pessoa para outra. Então imagina, aí você que está assistindo agora, aquele exercício que eu te pedi para fazer no começo, de lembrar como é a tua mãe, vó, bisavó, tataravó, se lembrar como é que elas se comportavam, o que você ouve falar delas, qual era o lugar delas na família, na sociedade, se foram além profissionalmente ou não, se tiveram dificuldades na vida, etc. Pensando nisso, se nós trazemos a bagagem e os fardos das nossas antepassadas, nota aqui que eu estou falando de uma maneira para te ajudar com dicas das coisas que são difíceis, é claro que tem muitas coisas boas que elas nos trouxeram. Pensa aí se de repente a história com que tu está te deparando hoje, dificuldade na tua vida, ou de uma conhecida, uma amiga, pode ter um pouco a ver com isso também. Não necessariamente o contexto, evidentemente, as coisas mudaram muito de lá para cá, mas nas sensações. Na sensação de se sentir bloqueada, de se sentir traída, rejeitada, de não conseguir fazer a vida ir para frente, ou de sentir que está carregando um fardo, ou de sentir que a vida é muito difícil, ou que tem que fugir, ou se esconder, ou não se mostrar tanto como mulher, ou não fazer tanto parte da sociedade, das relações, das finanças, enfim. Os contextos são imensos, inúmeros, eu diria que são inúmeras possibilidades sobre aquilo que você e a sua família pode ter vivido. Mas pensa aí contigo mesmo agora. Será que algumas emoções daquilo que já é trazido lá de trás não podem estar reverberando no teu próprio condicionamento genético de uma maneira que te faz sentir automaticamente de formas que você não gostaria e que por mais que fique pensando em como mudar e como tentar isso, cai sempre e vai sempre repetindo a mesma história de maneiras diferentes, com contextos e personagens diferentes? Pois é, gente. Foi isso que eu acabei descobrindo quando me deparei com essa técnica que faz com que a gente consiga levar o nosso pensamento muito além do individual e traga essa concepção de que nós estamos interligadas com as coisas que aconteceram antes de nós. Isso nos faz perceber o quê? Que nós temos o nosso núcleo existencial na nossa família. Queira
queira a gente ou não, nós nascemos e morremos numa determinada família. E tudo que acontece ali, via de regra, de alguma maneira, vai influenciar o nosso caminho, o nosso destino, as nossas emoções, nossos comportamentos, a forma de ser. Nós temos um comportamento intrínseco que nós levamos para todos os lugares, para todas as relações, que via de regra está relacionado àquilo que nós recebemos do ambiente e com as pessoas com quem nós nos relacionamos, e inclusive com as vivências que elas tiveram e como se sentiram ao longo da vida e foram ou não foram além nos seus caminhos. E aí alguém pode me perguntar assim, mas talvez isso então possa condicionar o nosso comportamento, possa determinar aquilo que nós vamos viver? É claro que não. O que vai determinar uma repetição de um caminho complicado? A falta de consciência sobre essas histórias. Por isso é muito importante vasculhar a tua árvore genealógica da tua família, o que as mulheres viveram, quais foram os sofrimentos, as histórias, as coisas que realmente fizeram história na tua vida e na vida dos teus antepassados e foram passadas adiante, para que a partir dessa concepção seja um pouco mais possível observar que histórias podem estar sendo repetidas, que destinos difíceis podem estar sendo carregados e que coisas que você talvez não tenha ou não tinha tanta consciência, numa breve história com alguns familiares, vasculhando essa árvore genealógica, fazendo de volta um apanhado sobre as histórias principais da família, podem estar reverberando diretamente na maneira como você se sente e a maneira como você lida ou acha que não tem recurso para lidar com alguma situação difícil na sua própria vida. Foi assim mesmo que lá em 2004, pela primeira vez, quando eu descobri com a abordagem das constelações sistêmicas, acabei me deparando com uma série de questões difíceis das mulheres da minha família que eu não fazia a menor ideia e que, de uma certa maneira, interferiram diretamente na minha maneira de me relacionar na vida e comigo mesma. Isso me fez apresentar um trabalho no final dessa formação, onde, quando eu levantei os olhos do trabalho que eu estava apresentando, eu vi uma galera chorando. Dezenas de pessoas emocionadas e eu não entendia por quê. Era muito nova e acabei, naquele dia, recebendo parabéns das minhas colegas muito mais velhas do que eu na época. Eu tinha meus 20 e poucos anos e elas tinham muito mais experiência de vida e elas diziam para mim, você vai ajudar muitas pessoas e muitas mulheres com isso que você está falando hoje. E naquela altura eu não tinha muita dimensão, porque achava que aqueles sofrimentos eram muito individuais, eram muito meus, muito particulares. E acabei percebendo ao longo do caminho que muitas outras mulheres se identificavam com isso. Quer ver mais ou menos o quê? Aborto, temáticas como abuso sexual, violência doméstica, dificuldade de prosperar financeiramente, dificuldade de se sentir bela, de se sentir amada, de conseguir ter pulso firme com relação à sua própria família, ser dona do seu próprio território, da sua própria vida, conseguir saber como se valorizar profissionalmente, como construir uma carreira, são questões que até hoje, para as mulheres, não são tão fáceis quanto para os homens. Por quê? Porque pensa comigo que há milênios... Oi, Mirelle, tudo bom, querida? Que bom te ver por aqui. Que há milênios os homens têm condicionamento para isso. A vida deles sempre foi muito parecida com relação ao lugar que ocupam na sociedade, a forma como conduzem suas carreiras. Mudou muito o lugar que eles têm nas famílias hoje em dia, mas isso também como consequência do papel da mulher. E nota que aqui a gente não está falando só de um apanhado histórico. Nós estamos falando de como essas emoções que as nossas antepassadas carregam tiveram um carregamento ao longo de gerações, onde, independente do contexto que nós vivemos hoje, sem consciência, muitas mulheres acabam repetindo e reproduzindo emoções, pensamentos e comportamentos que, de uma certa maneira, continuam atrelando a padrões de repetição de sofrimento, que naquela época elas não tinham possibilidade de mudar, pelos contextos históricos da época. Hoje nós temos possibilidades, mas muitas mulheres se veem emocionalmente ainda atreladas a muitos e muitos e muitos sofrimentos. Por incrível que pareça, gente, eu converso com muitas pessoas, atendo muitas pessoas e acabo sempre percebendo sofrimentos muito parecidos, onde, quando se é possível observar esse inconsciente coletivo feminino pulsando, é possível trazer muitas respostas, porque, via de regra, as mulheres se sentem de uma maneira muito parecida, dependendo daquilo que estão vivendo na sua vida e o padrão que estão repetindo das suas próprias antepassadas. Então, quando nós observamos isso, é extremamente necessário fazer as pazes com o próprio passado, a começar pela própria mãe.
Já viu como é recorrente, como é fácil, como é quase cotidiano, infelizmente, ver mulheres que têm muitos problemas emocionais com relação às suas próprias mães? Sabia que muitas vezes isso pode estar relacionado, inclusive, a sofrimentos que ambas compartilham, inclusive em segredo? Canso de receber histórias onde, de repente, existe uma história de sofrimento grande de uma determinada mulher, onde, de repente, existem conflitos sérios com a mãe, e aonde, de repente, é compartilhado uma história de um abuso sexual com relação ao pai, com relação a irmãos, com relação a pessoas conhecidas da família, quando se era jovem, histórias de aborto, histórias de traição, e aonde, de repente, vasculhando essa árvore genealógica, como eu falei antes, que é um exercício possível de se fazer, e começar a ter alguns insights para mudar o caminho e realmente fazer uma nova história, trazer aquilo à consciência, muitas vezes ao longo desse trajeto, as mulheres acabam conversando com as mães, identificando nas próprias mães histórias muito parecidas. Ou seja, a similaridade da dor faz com que as duas inconscientemente escolham se afastar para sofrer menos. E esse desligamento da energia feminina para uma mulher faz muito mal. Não é que todas as mulheres precisem se dar bem com as mães e ser tudo certo, lindo, bonito, é cena de novela. Porque não é assim que funciona na vida real, a gente sabe disso. Mas se internamente se tem paz e se tem harmonia com a figura feminina, com a nossa mãe, fica muito mais fácil nos identificarmos com a energia feminina, que faz com que nós também possamos ter força e carregarmos a nossa liberdade adiante para fazermos um novo destino e não simplesmente repetir padrões de sofrimento e de aprisionamento do passado. Então, esses padrões de emoções herdadas dos nossos antepassados podem fazer com que as mulheres se sintam carregadas, sem alternativa, sem solução, sem possibilidade, ou tentando inúmeras vezes sair do lugar sem conseguir realmente vencer na vida, seja lá na área que ela encontre a maior dificuldade, e muitas vezes isso pode estar atrelado, como se fosse uma algema, a alguns arquétipos do passado. Sabe aquela história de a mãe de família que era oprimida pelo homem, que cuidava de muitos filhos, que não tinha lugar na sociedade, não tinha lugar na vida profissional, não tinha sequer acesso muitas vezes às finanças, estava lá com seus 20 aninhos de idade ainda assim, e já estava velha para conseguir casar, e aí tinha que encontrar qualquer um pela frente, porque tinha a obrigação do casamento para cumprir um papel para a sociedade, ou com relação àquilo que ela foi predestinada, onde nasceu para procriar e ter filhos, e nada mais do que isso. A questão da sexualidade no antepassado, nas gerações passadas, que era extremamente tabu e muito complicada, trazendo muitas vezes sofrimento, uma identificação ou com a puta ou com a freira. Sabe como? Muitas e muitas famílias, e geralmente assim que funciona, onde as mulheres ainda hoje em dia, e aí eu tenho uma parceria linda com a Paula Fernanda, que é uma profissional que trabalha com Tantra, que é a ligação da energia sexual da mulher junto com a sexualidade, com a espiritualidade, e faz com que as mulheres reconectem isso. E eu e a Paula demos várias palestras juntas falando exatamente sobre isso. O rombo que existe dentro das mulheres no coração, na energia sexual, na forma de se portar, na relação afetiva, sexual e até na própria sociedade, por não conseguirem integrar dentro de si. Essa história de que, por muitos milênios, as mulheres acabaram sendo ou puta ou santa. E não tem como internamente restabelecer uma harmonia com relação àquilo que de fato são. Se expressar como mulheres de uma forma bela, feminina, com posicionamento, com respeito, sem caírem num extremo ou no outro desses dois arquétipos que machucaram demais as mulheres por muito tempo. O aprisionamento com relação aos pais também, os pais homens, né? O machismo, aquela repressão que existia muitas vezes das próprias mães, porque foi a forma como elas aprenderam. Os abusos sexuais extremamente recorrentes, vocês não fazem ideia do quanto isso é recorrente ainda hoje em dia. Por quê? Porque é tabu, é um assunto velado, e por mais que nós tenhamos diversos recursos, leis que protegem a mulher, ainda assim o abuso sexual é uma constante nas casas, nas famílias e nas ruas, e infelizmente as mulheres são vítimas e têm essa agressão com relação ao seu próprio corpo latente ao longo da vida, sem conseguir sequer serem donas de si próprias, do seu corpo, da sua sexualidade, porque sofrem essa violência inúmeras vezes. No momento que uma mulher na família é atingida por esse mal, diversas outras, infelizmente, acabam sofrendo em silêncio, ou porque sabem ou porque sentem alguma coisa rompida, que faz com que não se possa mais ter
o vínculo de confiança e de ingenuidade entre as mulheres, como se houvesse um pacto de silêncio de alguma coisa que nunca pode ser falada. E como qualquer tabu, quando ele cresce, ele vira um fantasma e traz problemas piores para a saúde emocional, psicológica e espiritual também. Isso sem falar nas finanças, na forma como a mulher lida com o dinheiro, na maneira como vem aprendendo a duras penas conseguir gerenciar sua prosperidade, sua divisão de contas com relação ao marido, esses papéis afetivos e de família, esses novos arranjos familiares, aparência física, começar a questionar isso, perceberem como as mulheres hoje em dia trocaram aprisionamentos de padrões de passado envolvendo o papel da mulher por outros envolvendo ditaduras de beleza e outras formas de ser e ter que ser poderosa, super feminina, e que muitas vezes nem sempre tem a ver com aquilo que elas realmente querem e desejam, ou com a forma como elas são de verdade, na sua essência, na sua beleza física, na forma de ser de cada uma, sem conseguir se respeitar. E aí imagina se isso não vai virar uma amarra tremenda quando a mulher está em busca de encontrar a si mesma suas respostas e suas possibilidades. Por quê? Porque isso não traz liberdade. Amarra muito mais e faz com que se corra atrás de padrões, de formas de ser, sem ter um modelo lá atrás o que seguir. Então, muitas vezes, sim, os sofrimentos podem estar na linha ancestral. Por que com tanta liberdade, tanta capacidade de criar coisas novas, muitas vezes as mulheres se sentem presas e bloqueadas a padrões? Essa resposta, ela pode sim estar na nossa linhagem feminina. Na maneira como muitas vezes as nossas antepassadas, em contextos diversos, podem ter sentido coisas muito parecidas. E por isso, a partir de hoje, eu te convido a fazer as pazes com a tua menina interior. A maneira como você foi criada, a maneira como a sua mãe lhe criou, a maneira como você viveu a sua vida familiar e a forma como tudo isso foi passado para você, porque provavelmente existem coisas ainda muito vivas e muito latentes lá da década de 60 para trás, aí quem é mais jovem, né, e tem mães dessa época, ou quem tem mães mais velhas e vamos ainda mais para trás, onde muitas e muitas coisas mudaram na realidade social, na realidade política, na realidade financeira, econômica e familiar e afetiva e sexual no mundo. É uma mudança muito grande em poucas décadas, como nunca se viu na história do planeta. Quando a gente estuda psicologia, isso fica muito evidente. As mudanças elas eram graduais até então. Da década de 60 para cá, muita coisa mudou da água para o vinho. Então, é extremamente necessário revisitar todos esses contextos para conseguir perceber como essas emoções que foram geradas lá atrás, em contextos totalmente diferentes de aprisionamento da mulher em diversas situações, não servem mais nos dias de hoje, não são mais necessárias, não são mais nem possíveis, porque nós temos muito mais o que criar, fazer, liberar daqui para frente, onde é muito possível redesenhar o seu futuro, fazer novos projetos, aprender novas habilidades, sejam afetivas, sejam sexuais, sejam financeiras, na área que você quiser, para poder realmente assumir as rédeas do seu destino, fazer sua vida acontecer. Isso independente de ser homem ou mulher, evidentemente, mas a gente está aqui falando das mulheres e de tantas feridas específicas que envolvem esse inconsciente coletivo feminino em que todas nós estamos interligadas. Então, eu te convido a fazer uma reflexão e uma faxina grande na tua árvore genealógica, retomar algumas concepções sobre como você sonhou que a sua vida deveria ser, de que maneira você gostaria que as coisas fluíssem daqui para diante, quais são as coisas que você não gostaria de repassar para as próximas gerações e aquelas que gostaria também das emoções possíveis, das emoções boas, dos legados de comportamento, de valores, de pensamentos que fazem sentido para você resgatar, mas, como eu digo, sem jogar fora o bebê com a água do banho. É conseguindo trazer as coisas boas à tona e liberar tudo aquilo que não serve mais, mas manter o seu valor, seus princípios, as heranças positivas que vieram de família, porque existe muita força, muita sabedoria, muita amorosidade na nossa linha ancestral, de coisas que nós, como mulheres, estamos, inclusive, precisando resgatar para voltarmos a lembrar de quem nós somos. Nossa feminilidade, nossa sensibilidade, a possibilidade de sonhar, de amar e de fazer coisas maravilhosas com as nossas vidas, que, de uns tempos para cá, desde que essa confusão tomou o palco da vida,
nessa transformação imensa, onde não existe modelo, onde cada um faz por si, nós perdemos um pouco a capacidade de olhar para aquilo que também recebemos de bom, que foi formatado tanto tempo antes de nós e que é imprescindível para a gente também continuar o nosso caminho, como se nós pudéssemos carregar amuletos, heranças e coisas muito valiosas que nos foram confiadas e que fazem parte de nós também. Então, gente, muito obrigada por terem ouvido esse vídeo até aqui. Nanda, querida, obrigada por ter entrado. Oi pra ti, ótimo te ver por aqui também. Dá uma rebobinada aí no vídeo para dar uma olhada quem tá entrando agora também. Que a gente tá finalizando agora. Oli, eu falei justamente, tá falando para aqui, Olíria, eu falei justamente sobre isso com minha mãe hoje, sincronicidade e gratidão. Sim, isso também é inconsciente coletivo, Olíria. Lembra que a gente sempre fala da questão de acordar a consciência e lembrar que a consciência universal, ela está ligada em termos maiores em uma coisa só. Então, se nós começamos a respeitar a vida como um todo e cuidar de nós mesmas, ter amor próprio, ter capacidade de confiarmos umas nas outras, nós começamos a fazer parte de uma grande rede que respeita a vida, que protege, que ama, que tem amor próprio, e onde é possível aprender cada vez mais umas com as outras, ao invés de nos destruirmos. Isso só agrega e todo mundo sai ganhando. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir muito sobre como trazer mais luz, mais consciência para todos os teus desejos femininos em todas as áreas da tua vida. Pode ter certeza que esse caminho é lindo, é infinito, porque quando nós nos curamos das nossas feridas, nós, querendo ou não, acabamos auxiliando outras mulheres, seja frequencialmente, seja com uma conversa, seja no convívio, seja na capacidade de auxiliar alguém com uma palavra amiga. E isso não é brincadeira, pode salvar vidas, pode salvar famílias. E quem já passou por esse processo sabe muito bem do que eu estou falando. De várias alunas e pacientes aqui, e fiquei muito feliz, porque nós sempre conversamos sobre esse assunto, e como eu falei antes, já vi milhares de vidas transformadas, e fico muito feliz de poder fazer parte de uma energia tão bonita e tão leve, onde muitas pessoas e muitas mulheres se ajudam e percebem o benefício disso, e escolhem pela construção ao invés da destruição umas com as outras. Muito feliz de perceber a participação de vocês aqui, e espero ver vocês de novo em breve nas próximas lives que nós estamos fazendo aí com a Adriana Chiari. E espero que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo dia. Por favor, se lembrou de alguém, lembrou de alguma amiga, mãe, sobrinha, tia, que possa estar passando por algo difícil, onde vocês lembraram intuitivamente de um nome, por favor, compartilha, marca, porque realmente essas informações podem fazer diferença na vida de alguém hoje. Tá bom, pessoal? Beijo grande para vocês e até a próxima.